A história da fundação de Roma está ligada a uma origem mitológica. Segundo a lenda mais tradicional, os dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, participaram da fundação da cidade após terem sido abandonados no rio e salvos por uma loba que os amamentou. Mas por que os irmãos gêmeos foram abandonados no rio? Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas, um guerreiro e nobre troiano, filho da deusa Vênus e de Anquises. Enéas havia saído de Troia após a cidade ter sido destruída pelos gregos no desfecho da vitória na famosa Guerra de Troia. Vagando pelo mar Adriático, Enéas chegou à região do Lácio, onde anos mais tarde Rômulo iria construir Roma. Enéas aproximou-se da população local, conseguindo ainda se casar com Lavínia, filha do rei latino. Fundou a cidade de Alba Longa, iniciando a adoração aos deuses que cultuavam em sua cidade de origem. A cidade cresceu, mudando a vida das pessoas que habitavam na região de Alba Longa. O primeiro rei da cidade foi Ascânio, filho de Enéas, que gerou uma descendência no comando da cidade. Após 12 gerações, nasceram Rômulo e Remo, os gêmeos filhos de Reia Sílvia. Reia Sílvia, que era filha de Numitor, rei de Alba Longa, era uma vestal, nome dado às sacerdotisas virgens da deusa Vênus. Reia havia se tornado uma vestal por origem de Amulho, irmão de Numitor. O objetivo de Amulho era ocupar o trono da cidade de Alba Longa, e para isso depôs Numitor, matou todos os seus filhos homens e tornou Reia uma vestal, para que ela não gerasse descendentes. O objetivo era impedir que os filhos de Reia competissem com ele para conseguir o poder da cidade. Mas Reia Silva engravidou, indicando que o pai era o deus Marte. Ao saber do nascimento dos gêmeos Rômulo e Remo, Amulho ordenou que as crianças fossem jogadas no rio Tibo. Entretanto, as águas empurraram o cesto que estavam as crianças para as margens do rio. Nesse local, eles foram encontrados por uma loba que os amamentou, mantendo-os vivos. Ao passar pelo local, um pastor viu as crianças e levou-os para serem criados em sua aldeia. Rômulo e Remo cresceram como pastores e caçadores, tornando-se adultos fortes. Nesse período de sua vida, foram descobertos por Amulho. O rei conseguiu capturar um dos irmãos, Remo, após a participação dos dois em um evento esportivo. Tanto Amulho quanto Rômulo e Remo passaram a saber que eram descendentes de Enéas e tinham direito ao trono. Os gêmeos souberam também que eram netos de Númitor. Com o conhecimento de sua origem e da ação de Amulho para se tornar rei, Rômulo e Remo vingaram seu avô, depondo Amulho e colocando Númitor no trono. Mas os gêmeos não ficaram em Alba Longa. Eles decidiram fundar outra cidade, no local onde haviam sido abandonados. Construíram muros, mas não sabiam quem iria governá-la, já que, por serem gêmeos, não havia um que fosse mais velho que o outro. Para decidir sobre isso, cada um subiu em um dos 7 morros da região, Remo no Morro Aventino e Rômulo no Morro Palatino, para esperar um presságio que decidiria a disputa. Remo recebeu o primeiro presságio, 6 abutres. Rômulo recebeu seu presságio depois, 12 abutres. Os partidários de Remo saudaram-no como rei por ser o primeiro a receber as aves. Os partidários de Rômulo também o saudaram como rei, pois havia recebido um número maior de aves. Mas durante a disputa que se iniciou, Rômulo acabou por matar Remo. Com a morte do irmão, Rômulo tornou-se o primeiro rei da nova cidade, que recebeu o nome de Roma em sua homenagem. Com Rômulo iniciava-se também o período da monarquia em Roma. Essa história permite ao leitor perceber que no mito de origem da cidade de Roma há uma forte ligação com a civilização grega, já que Enéas fez parte da história dos gregos. A lenda explica como, desde o início, a civilização romana buscou se aproximar da civilização grega, compartilhando uma origem cultural comum. Após Rômulo, que governou entre 753 e 716 a.C., Roma teve outros 6 reis. Os 3 primeiros eram considerados sabinos e os outros 3 últimos tarquínios. Os sabínios, que também são chamados de latinos ou italiotas, em ordem, foram os seguintes: Numa Pompílio, 716 a 673 a.C. Responsável pelo primeiro sistema de leis romanas, além de ser o responsável por elaborar o primeiro calendário da cidade e de organizar os ofícios religiosos. Por causa desta reforma religiosa, os romanos consideravam que a cidade vivia uma época de paz e prosperidade, o que garantiu a este rei um grande reconhecimento após sua morte.
Pompílio foi eleito entre os romanos e não era descendente de Rômulo. Túlio Hostílio também foi eleito como Pompílio, mas ao contrário deste, levou a Roma à primeira expansão territorial, conquistando territórios vizinhos. É acreditada a Túlio a organização do primeiro exército romano, assim como a vitória e posterior destruição de Alba Longa. Conta a lenda que Túlio, considerado muito orgulhoso, teria morrido queimado por um raio desferido pelo deus Júpiter, que era a representação de Zeus em Roma. Ancomárcio, 641 a 616 a.C. Neto de Numa Pompílio, também foi responsável por um período de relativa paz, apesar dos confrontos com as cidades de Ficana e de Politorium durante seu reinado. Aos derrotados dessas cidades, Márcio cedeu terras do Monte Aventino e acabou criando o próprio núcleo da plebe romana. Também construiu a primeira ponte sobre o rio Tibre. Após Ancomárcio, esses 3 próximos 6 são considerados Tarquínios. Tarquínio Prisco, 616 a 578 a.C. Os filhos de Ancomárcio ainda eram muito jovens quando ele morreu, abrindo a brecha para uma nova eleição de um rei. Tarquínio, um rico comerciante da região da Etúria, convenceu a Assembleia Curiata de que ele deveria ser eleito rei de Roma. Manteve a expansão territorial, fomentou o comércio com as cidades próximas e foi responsável pela drenagem dos pântanos da região em volta da cidade, além de algumas reformas estruturais que garantiram o crescimento da cidade. Tarquínio também reformou o exército e aumentou o número de curiatas de 100 para 200. Serve Túlio de 578 a 534 a.C. Tarquínio foi morto por um complô dos filhos de Ancomárcio, agora crescidos. Sérvio era o genro de Tarquínio e recebeu a valiosa ajuda de sua sogra para ser eleito rei de Roma. Terminou a reorganização dos exércitos romanos, agora divididos em centúrias, 100 homens liderados por um centurião, e promoveu a primeira reforma social, dividindo os romanos por classes, de acordo com a sua renda. Também ergueu a primeira muralha em volta de Roma, garantindo a defesa da cidade. Tarquino o Soberbo, filho de Tarquino Prisco, era casado com as filhas de Sérvio Túlio quando decidiu tomar o poder degolando o sogro. Apesar de tocar novas obras estruturais na cidade, era considerado uma déspota, pois confiscou diversos bens de famílias romanas influentes. E seu reinado foi a ruína da monarquia e principal causa da fundação da República Romana. Em 509, quando encontrava-se fora da cidade, seu filho Sexto Tarquínio teria provocado o suicídio de Lucrécia, filha de um influente aristocrata e casada com Lúcio Tarquínio Colatino, um influente patrício, chefe da ordem equestre romana da época. Lúcio, juntamente com o prefeito Lupécio Tricipitino e o senador Lúcio Júnior Bruto, lideraram a deposição do rei ausente e fundaram a República.